Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade na minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações possam ser feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Partilha Livro do Céu, volume 1, parte 21. A cruz de saber que seus sofrimentos são conhecidos pelos outros. Isso também foi uma dor de Jesus. Por isso passei vários anos sofrendo da parte das criaturas, de demônios e diretamente de Deus. Às vezes, senti tanta amargura por parte das criaturas e do modo como elas pensavam, que tinha vergonha de me deixar ser vista por alguém. Tanto que meu maior sacrifício deveria aparecer entre as pessoas. Tanto foi a vergonha e a confusão que me sentia idiota. Houve outras visitas de outros médicos, mas não conseguiram nada. Às vezes derramando lágrimas amargas, eu dizia com todo o coração: Senhor, como meus sofrimentos se tornaram públicos, não apenas para a família, mas também para estranhos. Eu me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todo mundo está apontando para mim como se esse sofrimento fosse os piores possíveis. Não sei me dizer o que aconteceu comigo. Peço-te, só você pode me libertar dessa publicidade e me fazer sofrer escondida. Eu imploro, responda-me. Às vezes o Senhor também mostrou que Ele não me ouvia, e minha dor aumentou. Às vezes lamentava-se, dizendo, Jesus vem falando para Luísa: pobre filha, venha a mim, que quero consolá-la. Você está certa que sofre muito, mas não se lembra que eu também, quanto mais sofri? Até certo ponto, minhas dores estavam ocultas, mas quando a vontade do Pai me fez passar a sofrer em público, saí prontamente para encontrar confusões vergonhosas, desprezos, até ser despido no meio de um povo muito numeroso. Você poderia imaginar uma confusão maior que essa? Então, Luísa estava se sentindo muito desconfortável, com o sofrimento dela, quando se tornou público o sofrimento, Enquanto ela estava sofrendo só ela e Jesus, então para ela estava sofrendo, mas ela não estava sentindo esse sentimento horrível de ter que se ver, ser julgada pelas pessoas, as pessoas tirar conclusões a respeito daquilo que estava acontecendo com ela. Ela se sentia assim, nossa, imagino que a Luísa deve ter sofrido muito, As confusões foram muito para ela, por se sentir julgada pelas pessoas, os médicos tentando descobrir o problema, a situação, o porquê daquela estava passando, quando ela perdia a consciência. Então, tudo para ela foi muito doloroso, Então, ela pedia muito. Nossa, a Luísa, ela não gostava de passar por essa situação, não. Ela, a ponto de implorar, para Jesus vinha socorrer ela, tirar aquele sofrimento dela, da publicidade. Luísa queria sofrer, mas ela queria sofrer no escondido. E Jesus vem falar para ela, o quanto que ele sofreu. Até certo ponto, ela escondia os sofrimentos dele, mas depois o sofrimento dele era público, Então, começaram a chamar, fazer ele sofrer, as pessoas vendo o sofrimento, Ele passava pelo sofrimento, quando os fariseus começavam a falar com ele, coisas, chamar ele até de demônios e tudo, Então, quer dizer, Jesus passou pelo sofrimento, foi julgado também. E ele queria que Luísa entendesse isso, que Luísa viesse a compreender que para imitar ele, tinha que passar também por essa mesma, não só Luísa, mas nós, temos que também passar por esse sofrimento, como filho da divina vontade, Vamos muitas vezes ser incompreendidos em algumas situações que estivermos vivendo, vamos ser incompreendidos pelas pessoas, pelo público, vamos ser julgados também, muitas vezes,
né, por falta de compreensão, por não compreenderem. Então, Jesus queria que a Luísa ficasse entendendo, mas também Ele quer para nós isso, que nós possamos já ir tendo consciência da realidade. Ele permite que nós passamos pelos mesmos caminhos que Ele percorreu, né? Então, é o caminho da dor, é o caminho do desprezo, muitas vezes. Então, minha natureza sentia muito esse tipo de sofrimento, mas eu estava de olho na vontade do Pai, Jesus falando aqui ainda, né? Minha natureza sentia muito esse tipo de sofrimento, mas eu estava de olho na vontade do Pai e ofereci essas dores em reparação a tantos que praticam publicamente as ações mais nefastas, com os olhos abertos, se orgulhando delas, sem a menor vergonha. E eu disse a ele: Pai, aceite minhas confusões e ofensas em reparação a tantos que têm a insolência de ofendê-lo tão livremente, sem o menor arrependimento. Perdoe, dê a eles luz para ver a feiura do pecado e se converter. Então Jesus, ele oferecia todos esses, né, as ofensas que ele sentia, as confusões que ele passava, tudo ele ia oferecendo ao Pai, para que o Pai pudesse converter, né, aquelas pessoas que estavam ofendendo ele, para que eles pudessem ver a feiura do pecado, né, e se arrepender. Então Jesus oferecia tudo em sofrimento, é assim que ele pede que nós também façamos. Eu também quero compartilhar com você esse tipo de sofrimento. Você não sabe que os presentes mais bonitos que posso dar às almas que amo são as cruzes? Então, os presentes mais bonitos, Jesus está falando aqui para Luísa, que ele pode dar à alma, são as cruzes. Então, Jesus também vai nos dar essas cruzes, né? Ao percorrer do caminho, ao andar, né, ao caminhar, querendo alcançar, né, esse caminho de espiritualidade, nós vamos também encontrar essas cruzes, né? Para que possamos também percorrer o caminho de Jesus, nós vamos passando por elas também. Você é uma criança ainda no caminho da cruz, então se sente fraca demais. Quando você crescer e souber o quão precioso é o sofrimento, sentir-se mais forte. Portanto, incline-se em mim, descanse, pois assim adquirirá forças. Então, é assim que o Senhor quer que nós sejamos sempre, né? Que nós possamos sempre nos inclinar nele, né? No coração dele, para poder a gente adquirir forças, para poder percorrer esse caminho. Nós precisamos estar, né, tendo consciência dessa jornada, né? Que é servir a divina vontade, que é fazer a vontade de Deus. Então é uma jornada em que nós temos que ter consciência. Jesus quer que a gente seja consciente do que nós vamos passar. É muito bonito ele deixar isso bem claro para Luísa, né? Ele não violenta Luísa, né? Para que Luísa tenha que engolir todas as cruzes sem ele. Não, ele vem falando, ele vem formando, né, a natureza, o espírito da Luísa, né? Então ele fala assim para ela que ela ainda é uma criança. Ela ainda é uma criança fraca, né, nesse caminho da cruz, no caminho desse sofrimento. Imagine eu, meu Deus, né? Então eu sou mais do que uma criança, ainda estou ainda no outro, ainda sendo formada ainda no outro, porque ainda temos que se formar, né? A cada dia Jesus vai formando essa pessoa, mas temos que adquirir força no coração dele. Precisamos saber, né, ser somente dependente dele, que ele possa vir cada dia mais, né, dando essa graça para nós não desanimar, para que possamos nos fortalecer. Amém? Fiat.